Então pedimos as bênçãos do Mestre amado, que Jesus permaneça conosco neste momento, para que suas palavras, através do tempo, possam sempre ser ouvidas e sentidas por todos nós, no fundo dos nossos corações. Bem, irmãos, eu escolhi como tema Ajude Sempre. E eu trouxe essa imagem para mostrar que quando a nossa intenção de ajudar é realmente ativa, nós não precisamos de nada, só de amor e de boa vontade. Então, é essencial nós aliarmos sempre a ajuda ao que nós dispomos no momento, aquilo que está em nossas mãos. Eu vou dar um exemplo bem prático. Vou pedir para todos imaginarem a casa ideal, que cada um gostaria de voltar todos os dias. Todo mundo conseguiu imaginar, né? É fácil, né, pessoal? Leva alguns segundos e a gente tem na nossa mente a casa ideal, bonita como a gente sempre sonhou. Mas e agora? Se eu pedir para cada um imaginar todas as etapas até chegar à casa ideal, desde a escolha do terreno, quando a gente prepara a terra, o terreno, o alicerce, escolhe a cor que vai pintar a casa, o piso, a louça. Quanto tempo demora? Muito tempo, né? Até porque algumas etapas fogem do nosso conhecimento e vamos precisar auxílio de pessoas que realmente entendam. E é assim que acontece, pessoal, a nossa tarefa de ajudar. Dificilmente a gente vai encontrar a casa pronta. Então a gente precisa partir com os recursos que a gente tem no momento. Se for uma prece, uma prece. Se for um abraço amigo, um abraço. Porque a casa pronta demora muito tempo. Muitas pessoas falam assim, não, eu jogo, faço os meus joguinhos. Se eu ficar rico, aí sim, eu vou construir orfanatos, eu vou construir asilos, vou ajudar as pessoas, meus parentes eu vou ajudar todos. Já fica até imaginando quanto vai dar para cada um. É louvável, pessoal. Que bom que aconteça. Mas e se não acontecer? E se a fortuna não chegar? Nós vamos passar a nossa vida inteira sem ajudar ninguém, porque a ajuda não chegou, porque não temos a casa ideal pronta. O que eu quero dizer, pessoal? Quero dizer que a gente está lá na nossa casa, bate um irmão na nossa porta, pedindo algum alimento, pedindo um dinheiro, e a gente já sai assim, não, eu não vou dar nada. Eu tenho certeza que essa criatura ali, ó, vai ali no bar e vai se beber. A gente já começa um pré-julgamento antes de qualquer ajuda. A gente chega no ambiente de trabalho e dá de cara com a Ana. Tá a Ana assim, numa cara de desânimo que de longe a gente já percebe. Aí tu vai entrando e diz, meu Deus, por que eu preciso trabalhar com a Ana? A pessoa que tem mais problema no mundo está sempre reclamando. Será que é isso, pessoal? Será então que nós, anjos já, perfeitos, podemos julgar os outros e achar que a dor deles não dói, que a culpa é deles? E quando é na gente? Como dói, né? A nossa dor, sim, a nossa dor dói.
Tanto que quando alguém vem falar por um problema, tu já vai pensando no que tu passou de pior para a gente poder, né, comparar as dores. Dói em todos, pessoal. Queridos irmãos, se nós pudéssemos lembrar todos os compromissos que assumimos antes dessa reencarnação e o papel que cada uma dessas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia tem na nossa vida, nós iríamos agir de forma totalmente diferente. Nós iríamos saber que a Ana é nossa colega porque em outra vida talvez foi a pessoa que mais nos amparou. Está na nossa hora de abraçar a colega, de conversar, às vezes apenas ouvir. Muitas vezes a gente não quer nada, a gente só quer conversar um pouco. Conversa, desabafa e parece que o fardo já fica mais leve. Então, bate na nossa porta o nosso vizinho, o João. Aí o João bate na nossa porta e tu pensa, mas o João tá passando por uma barra agora. Eu já sei, vou fazer de conta que eu tava de saída, né? João, que pena, tu tá chegando, mas eu tô saindo porque eu tenho um compromisso. Porque a gente não quer ouvir os problemas dos outros. Agora, quando é nós, quando a gente vai lá na porta do João e bate, a gente quer sentar, a gente quer conversar. Queremos ser ouvidos, pessoal. Então, agora é o momento. É o momento que temos para ajudar. Na nossa vida, pessoal, mesmo sendo todos adultos ou jovens, possuímos todos nós em qualquer idade um manual de instruções. Está aqui, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós seguirmos todas as lições de Jesus, tudo que o Mestre deixou para cada um de nós não vamos errar. E uma das principais lições dele é que a nossa mão esquerda não saiba o que dá a nossa mão direita. Ele traz a caridade como uma virtude essencial, fundamental. Ainda diz assim: a caridade é a virtude que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Ainda afirma que sem ela as outras virtudes não existem. Ou seja, a caridade move todos os outros sentimentos. Tudo começa por ela. Tanto que o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. Porque tudo começa quando estendemos a mão para o nosso irmão e quando o nosso irmão estende a mão para nós. Viemos na Terra, cada um com uma missão. Todos temos resgates, não somos perfeitos. Mas quando um auxilia o outro, a caminhada fica mais fácil, fica mais tranquila. E uma das principais lições é fazer o bem sem ostentação. Ninguém, além de nós mesmos, precisamos saber do bem que está sendo praticado. Uma das mais bonitas passagens do Evangelho, também encontramos ela no capítulo 13, é o óbolo da viúva. Naquele tempo, existia uma sala no templo que era destinada a doações, que muitas vezes aconteciam em abundância. Chegavam grande quantidade de moeda que iam depositando. Jesus estava com seus discípulos, observando como cada um colocava os seus tesouros nos vasos do templo. E eles perceberam que iam chegando pessoas com muitas posses, muito dinheiro. E quando elas lançavam
as moedas nos vasos fazia barulho, moedas pesadas de ouro. Então, eles viram se aproximar uma senhora com toda a sua humildade. Entrou sem praticamente ser percebida. E ela depositou num dos vasos 2 pequenas moedas, que nem barulho fizeram. E Jesus, a sós com seus discípulos, lhe disse: em verdade vos digo, que essa pobre viúva deu mais que qualquer um que depositou dinheiro nesse tempo, porque ela deu tudo o que possuía, tudo o que tinha para viver, enquanto todos os outros deram apenas o que sobrava da sua abundância. Uma das grandes lições do Mestre, reforçando novamente que não é a quantidade que importa, que o que importa é nós possuirmos essa vontade de ajudar, esse amor no coração. Ainda encontramos a diferença entre a caridade material e a caridade moral. A caridade material, com certeza, é uma importante forma de caridade, porque precisamos nos alimentar, nos vestir. Às vezes precisamos comprar um remédio. Precisamos das coisas materiais. Então devemos sim, sempre que pudermos, praticarmos a caridade material. Doarmos alimentos, doarmos remédios, ajudar quem está precisando naquele momento. Mas tem outra forma de caridade, que é a caridade moral. Meus irmãos, se nós realmente compreendêssemos essa forma de caridade, de realmente ajudar o irmão, enxergando nele um irmão, de nos colocarmos no lugar, de fazermos aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Se fosse praticada por todos nós, não haveria uma pessoa passando fome nesse momento. Não haveria ninguém abandonado, não haveriam os animais nas ruas. Todos seriam ajudados, todos teriam recursos. Claro que eu trouxe um exemplo que está muito acima, que é a Madre Teresa de Calcutá, que ela conseguia, com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, praticar a caridade material, sempre que podia, alimentando quem não tinha recursos. Mas ela fazia isso com todo o amor. Ela fazia isso colocando a alma dela naquele trabalho de benefício de quem não possuía. Não era aquela coisa, tá, eu te dou, mas sai daqui, não me incomoda mais. Sabe, tá, toma isso aqui. Não, pessoal. Um amor. Meu irmão, no momento é isso que eu disponho. Ajudar assim, pessoal. Ajudar com o coração. Enxergando que quem está ali, na nossa frente, com certeza é um irmão espiritual. Todos somos filhos do mesmo Deus. Todos estamos no planeta Terra, com muitas coisas para resgatar, com muito o que progredir. Precisamos saber ouvir, mas sem saber ouvir apenas para especular. Quantas vezes somos juízes severos, pessoal, para os outros? Se nós pudéssemos ter 2 cadernetas, uma, as nossas anotações de quantas vezes chegou alguém até nós e nós nos dispomos a ajudar, e quantas vezes nós julgamos, apenas julgamos. Eu acredito que a caderneta dos julgamentos seria bem maior, porque a gente tem aquela velha mania de dizer: não,
tá passando por isso, mas a culpa é dele. Não, tá louco? Se fosse eu, imagina, eu faria tudo diferente. Nem falaria assim comigo, nem faria isso pra mim. Será que é isso mesmo? Quantas vezes, pessoal, falamos as coisas, julgamos e de repente, um tempo depois, ao longo da nossa caminhada, estamos na mesma situação, igual ou muito semelhante àquela que nós falamos que com a gente não ia acontecer. Então, chega um irmão até nós, ao invés de uma prece amiga, de mentalizarmos coisas boas para esse irmão. Não, nós ficamos com aquilo na nossa mente. Chegamos em casa, abrimos a porta e já vamos falando. Bah, tu nem sabe, eu tenho uma para te contar, do João. Ou tu não sabe o que a Maria fez, o que a Ana me contou. E aí a gente vai espalhando a dor do João. A gente vai fofocando sobre a Maria. E a gente só ajuda essa energia que eles já estão carregando a aumentar. Quantas vezes a tarefa de ajudar se perde? Pessoal, a caridade é o melhor alicerce para construirmos o nosso edifício. Precisamos dela para chegarmos até Deus. E quantas oportunidades nós perdemos. Daí, nós ouvimos um irmão falar assim, não, bah, eu acho muito legal esse trabalho voluntário, bah, que fazem, né? Bah, mas eu não tenho tempo. Não dá, eu não tenho tempo, eu queria estudar, eu queria ajudar, mas realmente eu não tenho tempo nenhum. Aí a falta de tempo é todos os dias, chega em casa, liga a televisão e deixa o tempo passar. Essa novela é ruim, não dá para olhar a televisão, mas tá ali. A falta de tempo tá ali. O tempo escoando, pessoal. Apenas sentados na frente da televisão. Então, precisamos deixar de lado as nossas desculpas. Quando a gente deixa de lado as desculpas, isso para qualquer coisa que nos propomos a fazer, quando nós deixamos as desculpas de lado, os resultados aparecem. Em grandes proporções. No começo a gente até estranha. Nossa, mas eu posso tudo isso, eu nem sabia. Viemos à Terra para lapidar nosso espírito, para praticar o bem, para evoluir. Eu espero que cada um de nós, quando chegar a hora de deixar nosso corpo físico, quando nós chegarmos lá no plano espiritual, a nossa verdadeira pátria, porque estamos aqui na Terra apenas para crescer, para evoluir, para ajudar, que nós possamos levar na nossa bagagem muitas coisas boas. Aquelas coisas que nós propomos a fazer, nós possamos ter feito e levar a mala bem mais fechada do que chegou. Não vamos levar nada dela, nada que seja material. Nem nosso carro, nem nossa casa, nem aquelas coisas que a gente gosta tanto, que a gente se apega, que são materiais, e a gente tem um apego. Não vamos levar nada. Vamos levar no nosso espírito apenas o bem que praticamos, apenas os sentimentos que deixamos em cada coração que aqui ficou. Vamos torcer, vamos fazer o possível para a nossa bagagem ser rica, para que nós possamos voltar com vitórias. No livro Escrínio de Luz,
que é do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É um livro cheio de mensagens, daqueles livros que a gente abre ao acaso e tira uma mensagem para o dia. Nós encontramos importantes mensagens de bem proceder. Uma delas, com o título Alicerce, diz assim: ninguém precisa exibir as credenciais de um técnico para estender os braços ao irmão caído em penúria, e nem ostentar os conhecimentos de um poliglota para reconfortar o amigo que resvala no desespero. Com isso, não queremos dizer que não nos cabe desejar altura e aprimoramento. Estamos indistintamente endereçados à elevação e indiscutivelmente colocados pela sabedoria infinita no lugar certo de fazer o melhor ao nosso alcance. Forçoso, porém, reconhecer que não há construção sem base. Estudo é dever, serviço é obrigação, e todos necessitamos aprender para servir e servir para orientar. Encontramos ainda no nosso querido Evangelho, no mesmo capítulo 13, uma importante palavra para o nosso dia a dia, que é a piedade. A piedade é assim descrita como a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que nos conduz a Deus. O Evangelho nos traz a seguinte explicação: quando a dor do nosso irmão dói na gente, e nesse instante deixamos o nosso orgulho e a nossa vaidade de lado e vamos ao encontro do irmão necessitado e ajudamos da forma que dispomos. Esse sentimento sublime que nasce em nossa alma é a piedade. Com certeza, apesar de ser um sentimento que traz uma certa amargura, pois vem acompanhado de vermos o sofrimento do nosso irmão, é um sentimento essencial para o orgulho, para a vaidade não tomar conta do nosso ser, para nos mexermos, para ajudarmos, para deixarmos as coisas fúteis de lado, talvez uma hora menos de televisão, talvez mexer um pouco menos no celular, e irmos em busca, irmos ao socorro do próximo. Muitas vezes, dispomos naquele momento da oração, e é ela, pessoal, um dos grandes consoladores que Jesus nos deixou. Outra coisa essencial que nós precisamos cuidar muito é as palavras. Porque quem costuma ouvir não esquece. Muitas vezes a gente fala as coisas sem pensar, fala as coisas sem sentir e magoa tanto, marca tanto alguém com isso. Esses dias eu estava conversando com um amigo quando na nossa frente aconteceu uma cena e ele me falou assim: sabe, Cassandra, que antes, quando eu via uma situação assim, eu achava o mundo tão injusto, né? Porque se formos olhar só com o lado dessa encarnação, parece que existem grandes injustiças. E tu me falou naquele dia que não existem injustiças, que nós somos seres espirituais, que nós já vivemos centenas de outras vidas e que todos que estão aqui são resultado dessas outras vidas, que por isso não existem injustiças. E daquele dia em diante, eu parei de achar as coisas injustas. Irmãos, sinceramente, eu não lembro desse dia. E pelo visto, a gente conversou bastante sobre isso e eu não lembro. Quem ouve, lembra? Essas lições positivas de amor, nós possamos deixar no coração de todos que convivem com a gente.
Mas infelizmente, quando agimos com ódio, com raiva, sem pensar, também podemos deixar essas marcas. Então vamos cuidar cada dia mais aquilo que falamos. Aquilo que o nosso irmão está ouvindo, será que gostaríamos nós de ouvir? Pensar um pouquinho antes de falar. Nós podemos evoluir constantemente. Nós podemos ajudar quem está na nossa volta o tempo inteiro, apenas com pensamentos e palavras. Imagina quando colocamos todo o nosso empenho pelo bem a ser praticado. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, nos presenteou com o livre-arbítrio para que nós possamos sim mudar muitas coisas nas nossas vidas, para que nós possamos ter as nossas escolhas. Muitas coisas que acontecem durante o longo da nossa vida foram escolhas nossas. Nós fomos alterando o caminho, nós fomos mudando as coisas. Mas na sua infinita bondade, Ele nos entregou a fé. Ele nos deixou essa lição de amor, para que nós possamos aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Então, meus irmãos, a mensagem da noite é essa: que nós possamos colocar o nosso tempo sempre a favor do próximo, sempre buscando a nossa evolução. A última mensagem da noite, eu gostaria de falar sobre o discípulo Paulo de Tarso, que antes de ser Paulo de Tarso e um dos maiores propagadores da palavra do Mestre, ele era Saulo de Tarso, quem começou realmente a perseguição dos cristãos, quem após a morte de Cristo foi o primeiro que foi buscar lá na casa de Simão Pedro, lá naquela casa de caridade, o primeiro cristão para ser apedrejado até a morte. Ele não conseguia entender como aquelas pessoas tão simples, tão boas, estavam conseguindo mudar o pensamento de tantas pessoas. E para ele, que trazia as leis de Moisés, que trazia ela lá no Sinédrio, ele, que era um doutor da lei, não aceitava, no seu orgulho e na sua vaidade, mesmo com toda a sua sabedoria, que alguém falasse algo que não estivesse de acordo com o que ele acreditava. Ele começou um movimento de perseguição aos cristãos, que foi tomando uma proporção muito grande. E ele estava a caminho de Damasco, mais uma vez, buscando um cristão, o qual a gente já consegue imaginar o que aconteceria se ele conseguisse esse intuito. Ele estava indo, sol escaldante do deserto, meio-dia, ele não tinha se alimentado, estava com alguns companheiros de viagem, quando de repente à sua frente, uma luz que fugia das tonalidades da luz solar se mostra diante dele. Essa luz vai ficando mais intensa. Ele pensa estar tendo uma vertigem, tenta chamar os companheiros de viagem, mas acaba caindo, tombando do animal que estava levando ele. E essa luz toma a forma de um ser majestoso, de um homem com uma grande capacidade de passar amor, de passar luz. Então, naquele momento, ele sente uma veneração por aquele ser que está diante dele. E o ser pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem sois vós? E a voz responde para ele: eu sou Jesus. Então, banhado em lágrimas, vendo e sentindo no coração dele o que é a energia de Jesus Cristo,
deixando cair por terra tudo aquilo, todo o orgulho, tudo que ele imaginava como certo. Ele pergunta: que quereis que eu faça? E a partir daquele momento, ele se transforma no nosso amado discípulo Paulo e sai pregando Jesus Cristo, a palavra do Mestre, e aprendendo cada dia mais. Que nós possamos, assim como Paulo, buscar no nosso coração esse Jesus que está em cada um de nós e perguntar: o que queres que eu faça? E através dessa resposta que está na consciência de cada um de nós, construirmos o nosso dia a dia. Muito obrigada, irmãos.